A mensagem de hoje, meus irmãos, não é apenas direcionada aos pais, será direcionada a todos nós, famílias do Senhor. E eu peço que você preste muita atenção, porque eu tenho certeza, é exemplo do que Deus fez pela manhã, que Ele há de falar com todos nós nessa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 26. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso de número 26. Nós estamos aos domingos falando sobre o tema Marcas da Nova Vida em Cristo. E nós já falamos que a primeira marca da nova vida em Cristo é a presença do Espírito Santo dentro de nós. É Ele que inicia, é Ele que mantém e é Ele que há de nos apresentar diante de Deus naquele grande dia. Então o Espírito Santo torna toda mudança possível. E a primeira área que o Espírito Santo atua é na nossa mente, que é a nossa segunda mensagem, que foi a nossa segunda mensagem, quando falamos de que a segunda marca da nova vida em Cristo é a renovação da nossa mente. O jeito de pensar muda, o jeito de compreender a vida muda. A terceira mensagem nós falamos que não apenas a nossa mente muda, mas também o nosso coração, a sede dos nossos sentimentos. O jeito de sentir, o jeito de receber as coisas, a maneira como recebemos e expressamos amor muda. Um coração transformado é um coração disposto a perdoar, é um coração disposto a amar, é um coração disposto a ser generoso. E tudo aquilo que éramos no passado, por causa do coração de pedra, Deus transforma, nos dando um novo coração, um novo jeito de expressar nossas emoções, um novo jeito de expressar amor às pessoas que estão à nossa volta. A quarta mensagem nós falamos que quando nós nos convertemos, Deus coloca dentro de nós também um desejo de que outras pessoas se convertam, de que outras pessoas venham receber Jesus como Salvador. Nós chamamos isso de amor pelas almas perdidas. Deus coloca dentro de nós não apenas o amor, mas Deus coloca também o temor, que é o fato da consciência da nossa missão. E hoje, meus irmãos, a nossa quinta mensagem da série, estamos chegando ao final da mensagem, vamos até o final desse mês, com essa série de mensagens. A quinta mensagem, o quinto tema que nós vamos trabalhar hoje é a restauração da nossa família. Quando nós nos convertemos, Deus tem um plano para transformar a nossa vida, mas Deus também tem um plano para mudar a nossa casa, para mudar a nossa família, a começar de nós. Por isso eu te convido a ler esse texto comigo, e esse texto aparentemente vai dar a ideia de que é uma mensagem diferente. Nunca vi ninguém falar sobre esse texto no Dia dos Pais, nunca vi ninguém usar esse texto para falar de família. Mas, meus irmãos, você não pede por esperar, os irmãos que estavam aqui pela manhã sabem, né, que esse texto fala muito de família, muito mais do que a gente imagina. Eu te convido a ler comigo a partir do verso 26, que diz o seguinte:
Uma história bastante conhecida, é a história da libertação de um endemoniado. E meus irmãos, poucas vezes a gente viu, mesmo na Escritura, alguém possesso de demônio com tamanha malignidade como esse homem. Esse homem é descrito como um animal, ele é descrito como alguém que só de ler a respeito dele, de imaginar as cenas, você fica atônito. Como pode alguém, sendo dominado pelo espírito maligno, uma quantidade imensa, porque uma legião era um termo que os romanos usavam, para uma quantidade de aproximadamente 6.000 soldados. Cada legião romana tinha, em média, 6.000 soldados. Então, quando o demônio diz, nós somos uma legião, muito provavelmente estava se referindo ao fato de que eram muitos, milhares de demônios dentro de um só homem. E a Bíblia, meus irmãos, vai descrever esse homem de uma maneira muito triste. Um homem que se acorrentava, que eram acorrentados pelos outros, os guardas o pegavam, acorrentavam, ele arrebentava as correntes. Um homem que se cortava e que vivia nu, morava nos sepulcros. Imagino, meus irmãos, como era a fama desse homem na cidade. As pessoas, com certeza, todos falavam desse homem. Cuidado com aquele demônio que fica nos sepulcros. E meus irmãos, não apenas a situação desse homem era complicada, mas meus irmãos, imagine a família desse homem. Imagine você ser filho de um homem como esse. Pelo que constam os estudos, muito provavelmente esse homem tinha por volta de 40 anos. Era o tempo, ou era a idade que os judeus consideravam o varão. Antes disso, lá pelos 30, a Bíblia chama de mancebo. Quando era criança, até os 12, 13. Então, provavelmente esse homem tinha acima de 35 e provavelmente lá por volta de 40 anos. Então, era alguém que tinha um pai, que tinha uma mãe, talvez tivesse tido uma esposa, porque nós não sabemos por quanto tempo esse homem estava endemoniado. Talvez tivesse irmãos. Imagine a situação dessa pessoa. E meus irmãos, quando nós falamos a respeito da história dele, o que me chama a atenção é como Jesus trata esse homem. Depois de expulsar o demônio dele, depois de fazer com que ele volte ao seu estado normal, esse homem manifesta o desejo de estar com Jesus. Isso é claro. É desejo dele entrar no barco e ir embora com Jesus para qualquer lugar. Mas Jesus diz algo diferente para ele. Jesus diz, você não vai comigo. Você não vai entrar no barco comigo. Você vai voltar para a sua casa. E você vai anunciar para os seus tudo quanto Deus te fez. Você vai voltar para casa. E meus irmãos, essa expressão, você vai voltar para casa, foi a expressão que tomou o meu coração. Porque eu começo a observar, meus irmãos, que toda vez que Deus começa uma obra na nossa vida, nossa família não é deixada de lado. Veja, por exemplo, que quando nós vamos ao Antigo Testamento, a gente vai perceber vários textos que nos mostram isso. O Salmo 128, por exemplo, diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A sua esposa será como planta de oliveira, os seus filhos estarão ao redor da sua mesa, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, quando temos um encontro com Jesus, não é apenas a nossa vida que é transformada, Deus também abençoa a nossa família através da nossa vida. Veja, por exemplo, que quando Josué está dando um desafio ao povo, Josué disse a eles, vocês podem escolher que Deus você quer seguir, mas lembre-se, eu e a minha família serviremos a Deus. Quando você vê, por exemplo, a prostituta Raabe que acolhe os espias e os protege dos guardas da cidade de Jericó, diz o texto bíblico, meus irmãos, que naquele dia, quando o exército de Israel entra na cidade, não é só Raabe que é poupada, ela e toda a sua família. A bênção da obediência se estende para toda a casa dela. Quando o carcereiro de Filipe, e agora já no Novo Testamento, o carcereiro de Filipos, depois que os prisioneiros, as prisões se abrem, e ele com medo de que os prisioneiros tivessem ido embora, ele então pega a sua espada para se suicidar, e aí então o apóstolo Paulo diz para ele, não faça nenhum mal a você.
Estamos todos aqui. E aquele homem então diz assim: varões, o que é que eu posso fazer? Como eu posso me livrar dessa situação? E aí Paulo dá uma palavra: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. 1 Coríntios capítulo 7, nós vemos Paulo dizendo o seguinte, que quando você é casado, você sendo crente, é casado com um não crente, seu marido é santificado por você. E os filhos que nascem são filhos da promessa por causa de você que é crente. Inclusive, foi a mensagem de quarta-feira que está lá no YouTube. Se você não assistiu, eu te convido a você assistir essa mensagem que eu falo sobre casamento e uma série de temas relacionados a isso dentro de 1 Coríntios capítulo 7. Mas veja, a presença de um cristão no lar muda a família, abençoa sua casa. Noé recebe de Deus a promessa e o aviso de que haveria de vir o dilúvio. E a ordem do Senhor é: constrói uma arca, entra e leva a sua família. Deus nunca pensou, meus irmãos, desde o início, Deus nunca pensou em fazer uma obra apenas na gente, Deus sempre pensa em fazer uma obra na nossa casa. E por que isso acontece? Porque família é projeto de Deus. A obra que Jesus inicia em nós é apenas o primeiro passo, porque Deus quer abençoar nossa família através da nossa vida. Portanto, ser crente, ser convertido, não envolve apenas a nossa vida eclesiástica, muda e transforma a nossa família, nosso jeito de ser família. E meus irmãos, esse texto há pelo menos 4 coisas que eu preciso destacar e que são resposta para a seguinte pergunta: por que é que Jesus manda esse homem voltar para casa? Se você analisar outras pessoas que vieram seguir Jesus, ele não fala para voltar para casa. Pedro, por exemplo, ele não diz assim: volta para sua casa. João, ele não diz: vai para sua casa. Mas com esse homem ele diz: você não vai entrar no barco comigo, você vai voltar para sua casa. Meus irmãos, por que Jesus manda esse homem para sua casa? O que é que ele queria ensinar? Que lições podemos tirar para as nossas vidas desse texto? E eu separei pelo menos 4 delas que tocaram meu coração. A primeira é que Jesus quer ensinar com essa frase ou com esse comando: vá para a sua casa, que o encontro com Jesus transforma as nossas famílias, transforma as nossas vidas e faz diferença em nossas famílias. O encontro com Jesus transforma as nossas vidas e faz diferença nas nossas famílias. Meus irmãos, quando a gente vê a situação desse homem, o antes e o depois, só Jesus pode explicar, como tem o cântico que nós cantamos em missões. Entre o antes e o depois, só Jesus pode explicar. Hernandes Dias Lopes, fazendo um comentário desse texto, diz a respeito da transformação que houve desse homem da seguinte forma: esse homem era um louco, e depois de Jesus se torna alguém de perfeito juízo. Era um homem que andava de dia e de noite, e agora estava sentado aos pés de Jesus. Há uma quietude, uma devoção agora no coração dele. Era um homem que andava nu e agora está vestido. Há uma reintegração moral e social desse homem. Era um homem que estava possesso de demônios, agora está aos pés de Jesus. Era alguém antes perigoso, mas agora está ordeiro e calmo. Era alguém que queria que Jesus se afastasse dele, mas agora quer estar o mais próximo possível de Jesus. Era alguém que antes andava pelos cemitérios, pelos sepulcros, no reino da morte, obedecia os caprichos dos demônios, mas agora está aos pés daquele que é a ressurreição e a vida, tendo prazer de obedecer àquele que é a luz do mundo. Antes era um arauto da morte e do medo, agora é um missionário de Cristo. Antes vivia uma vida desregrada, não sujeita a ninguém, mas agora obedece à ordem de Jesus. Antes era um mensageiro da morte, mas agora Deus fez dele um embaixador da vida. Quando Deus faz essa mudança nesse homem, o primeiro lugar que Deus manda esse homem ir, que Jesus manda esse homem ir, é para a sua casa. Por quê? Para mostrar que Deus pode fazer diferença. Deus pode mudar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Deus pode mudar aqueles que olhamos e dizemos: esse é um caso perdido, esse é alguém que não tem solução. Eu fico pensando, meus irmãos, na surpresa que foi para aquela família receber esse homem. Talvez alguém anunciasse: sabe quem vem por aí?
É o fulano. Imagine o desespero do coração daquela família, sabendo que o fulano estava de volta em casa. Mas alguém deve ter dito, mas ele tem algo diferente. Ele não está nu, ele não está gritando, ele está em perfeito juízo. Seu semblante é diferente. Jesus manda ele voltar para casa, para mostrar que nem tudo está perdido na nossa família. Que quando alguém que parece sem solução, aos nossos olhos, se encontra com Jesus, recebe o toque de Jesus, essa pessoa pode ser transformada. Jesus manda ele de volta para dizer que não existe caso perdido para Deus. Quantas famílias sofrem com um filho nas drogas e diz, esse menino não tem jeito. Sofre com um marido violento e diz, esse homem não tem jeito. Sofre como uma esposa e diz, essa mulher não tem jeito. Meus irmãos, quando Jesus toca uma pessoa, todos têm jeito. Todos podem receber a transformação de Jesus. Não existe situação que seja impossível para o milagre de Deus. Por isso que nós não devemos nos desesperar. Nós devemos aprender a ter esperança naquele que pode transformar a vida das pessoas. E meus irmãos, Jesus transforma a vida daquele homem e manda ele de volta para casa. Sabe por quê? Porque a transformação da nossa vida é só o primeiro passo. Deus quer transformar a nossa família. Meus irmãos, por que família é tão importante? Porque família é a instituição de Deus. Foi Deus que planejou, foi Deus que criou. É a família aquela que Deus criou, idealizou para que o homem pudesse se sentir completo. Por isso que a obra de Jesus nunca está completa, a não ser que Ele também abençoe nossa casa, abençoe nossa família. Portanto, a primeira razão que Jesus manda ele de volta é para mostrar que há jeito para as famílias e que Ele pode transformar as pessoas. A segunda razão pela qual Ele pede para aquele homem voltar para casa é para ensinar para aquele homem e para nós que família é nosso primeiro ministério. Veja, meus irmãos, que há um desejo no coração daquele homem de entrar no barco e de seguir a Jesus, mas Jesus diz, este não é o primeiro passo. Quando nós nos convertemos, não é o primeiro lugar que nós vamos fazer a diferença, não é na igreja, é em casa. Quando nós nos convertemos, o primeiro lugar que Deus nos pede para retornar, não é a igreja, é para a nossa casa. Porque a nossa família é nosso primeiro ministério. Meus irmãos, antes de Deus criar a igreja, Deus criou a família. Antes de Deus estabelecer qualquer tipo de adoração, Deus criou os laços familiares. Portanto, família vem antes de igreja. Há muitas pessoas que se esquecem de que o projeto de Deus é que você seja abençoado e que sua família seja abençoada, que os seus filhos sejam abençoados pela sua conversão, que a sua esposa, o seu marido seja abençoado pela sua transformação. Veja, meus irmãos, que a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 3, verso 8, que o objetivo de Cristo, é por isso que Ele se manifestou, para destruir as obras do diabo. E meus irmãos, se existe um lugar que Deus quer destruir as obras do diabo, é dentro das nossas casas, porque é lá que o diabo mais atua. Por que o diabo mais atua em nossas casas? Porque o diabo mais atua em nossas famílias? Porque ele sabe que a família é a base existencial. É na família que nós construímos a pessoa que nos tornamos, é na família que nós construímos os valores, é na família que nós construímos toda a base da nossa existência. Portanto, uma pessoa que vive, que convive com uma família destruída, é uma pessoa que tem poucas condições de estar sendo um cidadão saudável. O diabo sabe que tratando, destruindo, colocando nossa família em frangalhos, o diabo estará destruindo as bases existenciais da nossa vida. Portanto, o primeiro lugar que Deus quer que a gente retorne, que Deus quer que a gente comece nosso discipulado, não é na igreja, é dentro de casa. Por isso, meus irmãos, que quando você reserva um tempo da sua vida para estar com seus filhos, para estar com a sua esposa, quando você leva ela para jantar, você está fazendo algo que agrada a Deus.
Meus irmãos, como é difícil para algumas pessoas entenderem que o tempo de qualidade que você passa com a sua família é um tempo que alegra os céus. Porque Deus olha para você e diz: é isso, meu filho. Eu criei a sua família para você desfrutar. Eu criei a sua família para que você deixe marcas. E meus irmãos, quando nós vamos estudar a respeito de família, uma das coisas chama muita atenção. Que o nosso sistema emocional, ele foi criado de uma tal maneira, que o que fica gravado nos nossos corações não são as coisas que ganhamos, são as experiências que passamos na vida. Há muita coisa que você não se lembra de ter ganhado, de ter tido, mas experiências a gente nunca esquece. Talvez você não se lembre todos os brinquedos que você ganhou, mas você se lembra todas as vezes que o seu pai brincou com você. Talvez você não se lembra todos os presentes dos aniversários que você recebeu, mas você se lembra um aniversário específico em que o seu pai fez algo especial para você e que ficou gravado no seu coração. Nós carregamos, meus irmãos, dessa vida as memórias, as experiências. Por que há tantos casamentos desfeitos? Por que há tantos relacionamentos frios? Porque a gente vai acumulando coisas ao invés de experiências. A gente vai gastando dinheiro em coisas ao invés de investir em viagens, em passeios, em experiências para a construção de memórias afetivas e abençoadoras para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Oh, meus irmãos, não cometa esse erro. Sua família é seu primeiro ministério. Há quantas pessoas, meus irmãos, se esquecem de que o projeto inicial de Deus é que sejamos discípulos de Jesus dentro da nossa casa. Não adianta seguir Jesus do lado de fora, se não expressamos as marcas da conversão do lado de dentro. Escute uma coisa que eu vou dizer agora. Preste atenção nisso. Eu vou dizer isso com muito amor. Se você faltar na igreja, se você deixar de vir à igreja, talvez você não faça tanta falta. Se você deixar de exercer o seu ministério, Deus levantará outra pessoa para te substituir. Na igreja você é substituível, mas na sua casa você é insubstituível. Se você não cumprir o seu papel de pai, ninguém vai. Aqui você pode não fazer falta como você gostaria, mas na sua casa você faz falta como marido, como pai, como esposa. Por quê? Porque lá na sua casa você é insubstituível. Você é a pessoa mais importante daquela casa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos levar com mais responsabilidade e com mais carinho nossa família, nossa casa. Há tantas pessoas que são verdadeiros anjos na igreja e são demônios dentro de casa. São pessoas que reservam, que guardam os melhores sorrisos, os melhores comportamentos. Na igreja são solícitos, são calmos, são mansos. Em casa são estressados, são violentos. Se você é assim, deixa eu te dizer, que antes de você entrar no barco, você precisa voltar para casa. Você precisa demonstrar as marcas da sua conversão para a sua família, porque é lá o seu primeiro ministério. É lá o primeiro lugar que o seu marido tem que olhar para você e ver essa mulher diferente. É lá que a sua esposa precisa dizer: que privilégio ser casado com um marido crente. É lá que os seus filhos têm que dizer: meu Deus, depois que meu pai se converteu, que pai maravilhoso. Depois que os meus filhos se converteram, que meninos maravilhosos. Mas, meus irmãos, eu temo que muitas pessoas caminham com Jesus, entraram no barco, mas nunca voltaram para casa. Nunca entenderam que o nosso discipulado começa na nossa casa. Por isso, valorize sua família, é seu primeiro ministério. A terceira coisa que Jesus nos ensina, a terceira lição aqui, com essa expressão, volte para casa, é que Jesus quer ensinar que a conversão permite um recomeço também das histórias familiares.
A conversão permite um recomeço das histórias familiares. Veja, meus irmãos, que muita gente foi ali ver aquele homem. Se você observar no texto, você vai ver que a cidade inteira saiu para ver o que havia acontecido naquele homem, mas em nenhum momento você vê alguém falando sobre a família dele. Você viu alguma parte no texto dizendo: entre a multidão estava o seu irmão, estava o seu filho, estava o seu pai. Pastor, mas ele não tinha família? Não tinha? Então como é que Jesus mandou ele voltar para casa? Ele tinha casa, ele tinha família, mas ninguém da família dele estava lá. O estilo de vida que ele tinha assumido não lhe permitia ter laços afetivos com ninguém. Seus laços com seus filhos estavam rompidos, com a sua esposa, quem sabe, estava rompido, com seus pais estavam rompidos, com seus irmãos estava rompido. Não sabemos, meus irmãos, quantos são da família, mas nós sabemos que eles não estavam lá. Por quê? Porque a condição daquele homem os afastou, ele perdeu os vínculos, ele quebrou os laços, ele escreveu uma história de dor. E agora, ao ser convertido, Jesus manda ele de volta para reescrever uma nova história, para reatar os laços, para destruir os muros e criar pontes. Meus irmãos, quando nós nos convertemos, nós precisamos voltar para casa para corrigir os erros. Nós precisamos voltar para reconsiderar os nossos papéis que outrora exercíamos, muitas vezes como demônios, mas quando Deus nos transforma, nós voltamos. Voltamos para ser marido, voltamos para ser pai, voltamos para ser filhos, mas em outra condição. Nós voltamos para corrigir erros, nós voltamos para reatar laços, nós voltamos para criar pontes, nós voltamos para casa para reescrever novas histórias. Meus irmãos, não dá para entender uma esposa que ora pela conversão do marido por muitos anos, e quando o homem se converte, não muda em nada como marido. Pelo contrário, às vezes se torna mais chato, se torna uma companhia mais desagradável. Eu não consigo entender, meus irmãos, pais de adolescentes crentes, que dizem: meu Deus, pastor, eu não sei o que fazer com fulano. Meu filho, que é crente, eu não sei o que fazer com ele. Eu fico pensando, meus irmãos, que conversão esses meninos experimentaram. Que conversão uma esposa experimentou, que o marido vê ela indo para a igreja e não vê nenhuma mudança no jeito de falar, no jeito de agir. A ponto de dizer: a igreja está estragando essa pessoa. Meus irmãos, isso não é o evangelho. O evangelho pega um demônio e transforma num anjo. O evangelho pega um emissário das trevas e transforma em um ser da luz. O evangelho pega uma pessoa que gostava de viver sozinho nos sepulcros e traz de volta para ser um homem que vive em família. O evangelho muda nosso jeito de ser família. Meus irmãos, há muitas pessoas, Deus conhece as histórias da sua casa. Você que está nos ouvindo pela internet, Deus conhece a história da sua casa. E não pense você que o fato de eu, como pastor, seu pastor, não saber, Deus conhece. Deus sabe o que se passa na sua casa, Deus sabe o que sai da sua boca, Deus sabe como você vive. E eis que a palavra do Senhor diz que é tempo de mudança, é tempo da gente voltar para casa convertido, transformado, porque é assim que Deus quer, é assim que inicia o nosso discipulado, não é dentro do barco, é em casa com a nossa família. Jesus manda ele de volta para casa, porque ele precisa reescrever a história da família dele, ele precisa reatar os laços. O encontro com Jesus mudou a vida daquele homem, mas também queria mudar os laços familiares, os relacionamentos, as histórias que ele havia criado. Por último, Jesus manda esse homem para casa, para ensinar para ele, para todos nós, que a conversão faz com que a família que sofreu com o antes, seja abençoada com o depois. Jesus manda ele para casa, para mostrar que a família que sofreu com o antes, desfrute do depois. Eu fico pensando, meus irmãos, o sofrimento, a vergonha
dessa família. Você já parou para pensar que quando a gente vê uma reportagem na televisão de alguém que matou, de alguém que assaltou, de alguém que fez uma coisa muito ruim, a gente logo fica pensando, que vergonha para os pais. Que vergonha. Eu fico pensando, o pai de um adolescente desse, que matou o colega, que estuprou uma moça, que vergonha para essa família. Que tristeza. Meus irmãos, eu fico imaginando o bullying que aquela família sofria. O marido saindo, o pai, quem sabe, saindo, e as pessoas apontando, dizendo, olha lá, ali vai o pai do demônio, ali vai o pai do cara do sepulcro, daquele monstro, é esse aí que é o pai. Essa aí é a mãe da fera, daquele animal que vive se cortando e machucando os outros. Meus irmãos, quem sabe, não surgiu no coração do pai e da mãe desse menino, que era melhor que ele morresse, do que trazer essa desonra para a família, trazer essa vergonha para dentro de casa. Jesus manda ele de volta, porque essa família havia sofrido com o antes, mas agora precisava ver o depois, precisava experimentar o depois, precisava perceber que aquele demônio que saiu pelas portas, voltou transformado para abençoar a família. Jesus o envia para casa a fim de que aquela família que havia sofrido com a sua ausência, com a sua violência, com o seu sofrimento, fosse recompensada e abençoada com a sua restauração, com a palavra de Deus nos seus lábios. Meus irmãos, sua família sofreu tanto com você antes de você se converter. E depois de convertido é tempo de compensar. É tempo de mostrar que Jesus fez de você uma nova criação. A família que sofreu tanto com o antes precisa usufruir do depois. Que tipo de conversão você passou? Que você não mudou absolutamente nada com a sua família. Você não vai ver isso na Bíblia. Quando nós nos convertemos, o primeiro lugar que mudamos é dentro de casa. As pessoas que convivem com a gente percebem. Alguma coisa aconteceu com meu marido. Alguma coisa aconteceu com a minha esposa. Alguma coisa aconteceu com meu filho. Alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Jesus revela que a sua família precisa ver a transformação que Ele operou na sua vida. E eu quero terminar, meus irmãos, minha palavra dizendo o seguinte: nós precisamos mudar a partir das nossas casas os papéis que exercemos como família. E eu pergunto a você, que tipo de pai você tem sido? Que tipo de marido, esposa você tem sido para os seus cônjuges? Que tipo de filho você tem sido para o seu pai? A mudança que Jesus operou na sua vida foi só o começo. Ele tinha em vista também abençoar a sua família. E eu quero te fazer pensar na última coisa, que se encontra em 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. E eu termino minha palavra. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Olha o que o texto diz, e com isso eu encerro a minha palavra nessa noite. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Diz assim: se alguém, qualquer pessoa, seja quem for, não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, fez o quê? Negou a fé. E é pior, sublinha a expressão, pior do que um descrente. Sabe o que isso significa? Se você não é crente dentro de casa, você não é crente em lugar nenhum. Se você não expressa as marcas do Evangelho na sua casa, de nada adianta o seu testemunho do lado de fora. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que se você nega o cuidado, a palavra cuidado aí no grego é carinho, é amparo, é mãos estendidas, é afago. Se você não é capaz de expressar amor para a sua família, você negou a fé. Você não só negou a fé, você é pior que o descrente.
Porque tudo que o descrente faz, ele faz na ignorância. Mas quando o crente vive assim, é na desobediência. E meus irmãos, ignorância e desobediência são duas coisas diferentes e que têm tratamentos e consequências diferentes. Por isso eu digo para você, se você pudesse escolher um lugar para ser crente, eu diria para você, pare com essa história de querer ser crente na igreja. Comece a ser crente na sua casa. Comece a ser cristão na sua família. Mude suas palavras. Mude sua expressão. Como você trata sua esposa. Como você trata seu filho. Será, meus irmãos, que se nesse exato momento a gente apagasse todas as luzes e dissesse assim para o irmão Felipe, que está ali no multimídia, e dissesse assim: Felipe, coloca aí, meu filho, o vídeo da minha semana como pai, para toda a igreja ver. No final, que impressão a gente ia ter de você? Será que se colocasse, ao invés do seu vídeo como pai, colocasse o seu vídeo como marido, e pegasse, tivesse uma câmera escondida dentro da sua casa e filmasse você, da hora que acorda, da hora que vai dormir, quando chega em casa, as coisas que você fala, as coisas que você faz dentro de casa, será que se fosse projetado aí, você teria orgulho ou vergonha? Você se sentiria constrangido ou um exemplo a ser seguido? Se a resposta é Deus me livre que um dia alguém saiba as palavras que falo com meu cônjuge, as palavras que eu já usei para o meu filho. Deus me livre as pessoas saberem como eu sou como marido, como eu sou como esposa. Deixa eu te dizer, ninguém daqui sabe. E isso talvez alivie sua consciência. Mas tem alguém que sabe. E o pior é que esse que sabe, é com ele que você vai prestar contas. Não é comigo. Não é com a igreja. Naquele grande dia, o filme vai passar. Mas quem vai estar lá passando o filme é o próprio Cristo. Que histórias você está construindo? Quantas pessoas já disse para você: mude, rapaz, mude, mulher, mude, menino, e você nunca entendeu que ser cristão começa com transformação na nossa casa. Oh, meus irmãos, como a sociedade seria diferente, como a igreja seria diferente se fôssemos crentes na nossa casa. Por isso eu quero te dizer que a quinta marca da verdadeira conversão é uma casa restaurada. É o jeito de ser família mudado por Jesus, porque Ele é capaz de pegar um demônio e transformar num ser humano diferente. Que Deus possa ter feito isso com você. E se não fez, não se desespere. Eis que aquele que mudou aquele endemoniado pode mudar você. E se um homem daquele jeito, violento, animalesco, teve jeito, imagine você. Você tem jeito. É tempo da gente, meus irmãos, começar a viver como família na nossa casa. Você sabia que o último versículo do Antigo Testamento fala sobre família? Malaquias capítulo 4, verso 6 diz o seguinte: e eu converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não seja amaldiçoada. Sabe o que impede a terra de ser amaldiçoada? Quando o coração do pai abençoa o filho, e quando o coração do filho abençoa o pai. Porque quando a bênção de Deus entra dentro da casa, ela se estende por toda a sociedade. A terra é abençoada. Mas quando o coração do pai não está com o filho, quando o coração do filho não está com o pai, a terra sofre. A terra é amaldiçoada. Por isso, meus irmãos e irmãs, não se contente em ser crente na igreja. Seja crente na sua família. E o dia que você precisar faltar na igreja, que seja porque você resolveu ter um dia legal com a sua esposa. Tem gente que às vezes vai me avisar e diz assim: pastor,
Eu estou saindo com a minha esposa, não vou poder ir ao culto, estou saindo para minha esposa, com a minha esposa. Eu digo assim: louvado seja Deus. Vai com a sua esposa. O senhor não vai ficar triste não, pastor? Claro que não. Porque esse é seu primeiro ministério. Não estou querendo dizer com isso, viu, que você não apareça mais na igreja. Não, pastor, estou só viajando. Tem uns aqui que faz isso. Aí já é o outro extremo, né? A vida tem que ter equilíbrio. Mas tem gente que nunca faz isso. Não perde um culto, mas nunca levou a esposa para passear. Nunca levou a esposa para sair. Nunca levou os filhos para sair. Não faça isso. Pastor, mas o senhor não está percebendo não que a frase é fique em casa? Fique em casa desde abril para cá. Mas antes não tinha o fique em casa. E você não saía. Então não é o fique em casa que está te travando. Aprenda a criar memórias nos seus filhos. Abençoar a sua família. Meus irmãos, é nosso primeiro ministério. Por isso, há um desejo no nosso coração de entrar no barco. E Jesus fala: volta para casa. Começa lá. Quando você corrigir os seus erros, quando você acertar os ponteiros e começar a reescrever sua história, volte para o ministério, volte para a sua vida, volte a subir no púlpito, volte a tocar, volte a pregar, porque agora sim, tudo certo. Sem isso, nosso ministério não serve, nossa pregação não tem poder, nosso cântico não edifica ninguém, nosso ministério não prospera, porque a casa está em desordem. Deus nunca pediu isso para a gente. Quando Deus manda Isaías para falar com Ezequias, Deus diz para ele: coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Ele não diz assim: ajuste o reino, vai lá no templo para me servir. Coloque em ordem na sua casa. Por quê? Porque quando a gente partir, nós vamos prestar conta da nossa casa. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações.